Olá pessoal, bem-vindos de volta, IM Geotech Podcast, episódio 10, temporada 3, estamos aqui de volta, já sabem como é que é, podem nos seguir nos nossos canais, tanto no YouTube como no LinkedIn, contato direto imonitgeotech@gmail.com, agradecer ao apoio institucional de sempre TC220 e agora também desde o último episódio do Geotecnia Brasil. Agradecer também aos nossos patrocinadores que nos têm apoiado nesta temporada, Tecnia Engenharia, Delta Mais Saúde e Delta Mais Assessoria. Vamos direto aqui para o assunto, não é? Não vamos perder muito tempo hoje, coisa muito interessante. Temos aqui figuras da segunda temporada, tiveram muito sucesso, episódio muito visto, internacional. Voltaram aqui, não é? A falar aqui dos desenvolvimentos desde a última vez que vieram aqui. E quem é que nós temos aqui desta vez? Figurinha repetida, como a gente diz aqui no Brasil. Temos aqui Roberto Colado Bermejo, cofundador e diretor técnico da GEPROD. Roberto é graduado em Ciências Geológicas pela Universidade Complutense de Madrid, onde nasceu, com mais de 25 anos de experiência específica em instrumentação, monitoramento e investigação geotécnica em obras subterrâneas, metrô de Madrid, metrô de Quito, túneis de Guadarrama, Pajares e Bunhol. Espero que o meu espanhol esteja afurado. Atualmente, Roberto é chefe da Unidade de Instrumentação e Monitoramento Geotécnico nas obras de construção da linha 6 do metrô de São Paulo. Roberto é apaixonado pelo esporte e pelo Real Madrid, o negócio está dando certo. O melhor clube do mundo, acho que não tem como negar. 15, não é? Segundo ele, pratica atletismo, corrida. Nos finais de semana gosta de compartilhar passeios e uma boa cerveja com a sua mulher e os seus filhos. E prefere a tranquilidade do campo ao agito da cidade. Pena que São Paulo não possa proporcionar tanto isso. E novamente também temos aqui o Davi José Mendy Fernandes. Davi é Master em Geologia Aplicada em mineração pela Universidade de Granada, na Espanha, desde 2016, técnico em mineração, especialidade de sondagem e exploração, e engenheiro geólogo pela Universidade Central da Venezuela desde 2005. Atualmente ocupa o cargo de coordenador de instrumentação do GEPROD e chefe de instrumentação e monitoramento geotécnico da linha 6, metro de São Paulo, depois de participar na construção da primeira linha do metro de Quito, no Equador, também como chefe de monitoramento. No seu tempo livre, curte montanha, caminhada e escalada e assistir a um bom jogo de beisebol e praia. Meus caros, bem-vindos de volta. Quem viu a segunda temporada, quem maratona IM Geotech Podcast já são caras conhecidas, não é? Quem viu esse episódio, foi o episódio 3 da segunda temporada. Se não viu, vão ver, vale muito a pena. Foi um episódio que ficou a saber há pouco. Porque eu terminei aquele episódio, assim, opinião pessoal, que nós podemos ter falado muito mais das coisas. Foi uma coisa que passou extremamente rápido. Mas, desde então, curiosidade, está completando um ano que vocês vieram cá da primeira vez. Foi em março. Eu conferi com o David, certo? Eu conversei o março, está completando um ano, vocês vieram cá, e aí nós vamos conversar agora do que é que passou desse ano para cá. Passaram muitas coisas, André. Então, mas fala aí, então, agora vocês estão envolvidos aí com o desenvolvimento do software, não é? A GEPROD está numa nova aventura aí, pelo que eu sigo aí no LinkedIn, nas redes sociais. A ideia aí do georrisco, vocês vão falar aí como é que surgiu essa ideia. Mas nos fala, como é que foi essa trajetória, o que é que aconteceu de um ano para cá, como é que foi o projeto, a linha 6, não é, também, que pelo meio você... A linha 6 que é o mais importante para nós, por o tamanho do projeto, do megaprojeto, não? Em primeiro lugar, como sempre, muito obrigado por contar com nós para compartilhar este tempo, de bater papo, que é muito agradável e eu acho que é muito útil. Porque o dia a dia, normalmente, para nós, e acho que acontece também para você, vamos fazendo coisas e em muitas ocasiões não temos tempo. A semana anterior, quando nós assistimos ao Congresso Brasileiro de Túneis, e tivemos a sorte de assistir à apresentação das palestras da linha 6, ficávamos surpresos. Havia coisas que vocês não sabiam? Não, pela magnitude do projeto. Assim, quando uno fica dentro, pode acontecer depois você está no micro, você está na ação. Isso, ali, depois de mais de 3 anos, acho que tem mais dificuldade para ter uma perspectiva global, porque sempre falamos dos árvores e não permite ver, não? O piso, exatamente. Então, é um exemplo. E este último ano foi para nós, afortunadamente, uma loucura. Uma loucura. Porque nós tínhamos, se você lembra, uma inovação de processos em análise de dados de instrumentação para antecipar o comportamento do maciço antes de chegar ao frente da escavação, e isso mudou, é uma inovação de produto. Então, tivemos a sorte de participar no programa Innovation da Acciona. En aquel momento, cuando estivemos aquí, estábamos preparando todo o material, toda a documentación para participar, e o que aconteceu que fóramos os ganadores, os vencedores do challenge en que participamos.
Então, com esse apoio da Acciona, pela parte da cofinanciamento do projeto, e na parte também de apoiar com seus recursos, tanto no Brasil como na Espanha, o que permitiu para nós fazer uma aceleração brutal no desenvolvimento. E o que tínhamos planejado fazer em um ano, aproximadamente, foi feito em 6 meses. Então, isso foi muito bom para nós. Isso gerou a possibilidade de criar, de ter um novo departamento dentro do G-Prod. Então, agora temos nosso departamento original desde 2021 de consultoria para análises avançados de dados de instrumentação, principalmente a linha 6 da linha do metrô, que funciona. E agora temos outro departamento paralelo de tecnologia, que ele radica no Cubo Itaú, que é a maior incubadora de startups da América Latina, ela fica em Vila Olímpia. E estas questões que estou falando agora, novas, todas têm um nexo comum. E que quando alguém falou para nós de participar, nossa reação foi: não faz sentido. Nós somos um micro-organismo, não faz sentido. Como vamos a ter sucesso neste tipo de atividades? Mas, por insistência de alguns colegas, continuamos. E como falei, deu sucesso na premiação, sendo os vencedores, deu sucesso em ingressar na comunidade do Cubo, e agora ficamos dentro do hub de Constru Living, um hub muito interessante, porque somos a única startup dentro do Cubo, dentro do Constru Living, vinculada, ligada 100% à obra civil. O resto das startups estão concentradas em edificação residencial, promoção imobiliária, etc. E isso é um ponto importante para nós, porque ha permitido ver o que existe fora de nosso foco. Eu acho que ficamos saindo da vossa bolha. Isso. Então, agora, voltando ao risco, o risco vai ser o primeiro mapeador de riscos geológicos automatizado 24/7. ¿Qué significa esa palabrería? ¿No? Que va a conseguir parametrizar o risco geológico de uma obra de túnel em tempo real. Então, que aconteceu para nós? Que toda a cadena de valor da construção de túneis, as construtoras, as operadoras, as seguradoras, também os organismos multilaterais tiveram muito interesse no produto. Eles falaram para nós: esse tipo de produto já existe em outros setores, como no setor agrícola. Mas no setor dos túneis não existe. E que você integra todas as informações. O georrisco, nós estamos aqui a falar para o entendimento de quem. Por exemplo, tem muita gente de mineração que está a assistir, não é? Às vezes os túneis não é tão natural, não é? O pessoal que não está tão familiarizado. Mas basicamente a intenção do georrisco é: nós temos um tatuzão, não é? Que tem uma série de informações, pressão diferentes, todos os parâmetros lá, nem eu sei, não estou, um dia eu gostaria de saber melhor, mas depois também, à parte disso, você tem todas as informações que resultam do monitoramento geotécnico, do monitoramento estrutural. Isso. Basicamente, assim, de grosso modo, o que vocês estão falando é integrar essas informações numa plataforma única. Isso. Algo que hoje em dia não está muito disperso. O que faz o risco é aproveitar toda a informação disponível da obra, tanto digital como analógica, mudando a digital, por supuesto, para gerar uma base sincronizada de dados que permite fazer a principal função. Então, na linha que você está falando agora, André, o primeiro que faz é pegar os dados do avance da escavação da Tatu, com o software da escavação, os dados da instrumentação, de software de instrumentação convencional, como os que temos no mercado. Depois, também pega informação dos índices de vulnerabilidade dentro da área de influência, dos prédios, edifícios, infraestruturas, etc. E, por outro lado, do status da instrumentação, desde o ponto de vista de instalações e do ponto de vista de leituras, para programar com maior eficiência e com maior antecipação que instalações têm que ser feitas, que leituras têm que ser feitas e com que frequência, em função da proximidade da roda de corte e em função dos dados de recalque que temos. Então, com todo isso, já temos em si módulos que são complementários, mas independentes entre si, e úteis para a obra. E no momento que você junta todos eles nessa base sincronizada de dados, o que consigue é poder estimar o nível de risco geológico que tem cada frente de escavação e, em conjunto, toda a obra. E isso pode mudar de forma contínua 24/7, fazendo ciclos de revisão cada meia hora. Então, cada ator que participa na obra, desde a produção, desde os seguros, desde o financiamento, tem a possibilidade de ter esse conhecimento e poder
adoptar medidas preventivas e corretoras em função dos acontecimentos que se tem. E quem alimenta esse sistema? São só vocês ou vocês vão dar, por exemplo, estou aqui pensando, acesso, por exemplo, tem o pessoal da instrumentação, por exemplo, vocês estão administrando a instrumentação, mas vocês têm as subcontratadas de instrumentação que vos fornecem as leituras e instalações. Portanto, o que eu estou aqui pensando é assim, essas empresas vão ter uma espécie de login que elas vão introduzir esses dados no sistema ou elas mandam para vocês e a vossa equipa que é responsável por introduzir, por exemplo, os dados no sistema? Sim, aí é um ponto importante, porque nós, a atividade que fazemos, por exemplo, na linha 6, é da gestão e dos análises avançados dos dados. Todo o trabalho de fornecimento, instalação e leituras é feito por outras empresas que não participam dessas atividades. Exato. Tá? Então, para pegar esos dados, dependiendo da obra en la que nos encontramos, todo o que esté digitalizado por pasarelas API se comunica. E o que non está digitalizado está en modo analógico, é o que se precisa digitalizar. E entón, por iso tiene diferentes módulos para poder digitalizar esa información, como por exemplo pode ser a información das vistorias cautelares. Exato. Tanto do punto de vista de ficar geolocalizadas, como do punto de vista de fornecer información de cuando o frente de excavación se está aproximando en comparación con los recaques que estamos tendo en ese primer tramo de preescavación, avaliar que situación temos. Porque depois o que faz o risco é con ese primer estadio de formación dos instrumentos, no que nós chamamos o trecho de preescavación, que pode mudar dependendo da obra, da geologia, entre 2 ou 5 diámetros de excavación. Con esas primeras de formações que ten os instrumentos, o que o risco faz é buscar en o trecho já escavado instrumentos no histórico que tiveran o mismo comportamento quando o frente de excavación ficaba ao mesmo comprimento deles, e con eso llegar modelos predictivos de comportamento. Entón, non só o mapeador fornece para você os riscos actuais, sino que adianta o que pode llegar a acontecer con esos riscos. Cara, bem interessante e bem ambicioso. Estamos falando de un proyecto de 2 anos. Sim. Quando temos a previsión de ter todo o software desenvolvido, vai ser para finais de 2026. A sorte que temos é que por a estrutura, por a arquitectura que geramos para ele, a comercialización dos módulos é independente. Agora já fizemos a validación, a prova piloto do primeiro módulo, justo na linha 6. Afortunadamente, eu sempre vou falar con a sorte que temos a relacionamento con Acciona, ela sempre favorece, como falei, non só polo cofinanciamento do desenvolvimento do primeiro módulo, sino também por este tipo de possibilidades. E vocês também têm um privilégio aqui que vocês podem testar numa obra ao vivo, não é? Isso, a escala real. Não é algo que você, olha, estou desenvolvendo um produto que depois eu vou lançar para o mercado e depois o mercado vai testar. Não, vocês estão desenvolvendo o produto e já estão no campo testando. Certo. Portanto, você já tem uma vantagem competitiva, eu diria, matadora até. Mas tudo isto ha requerido um esforço, um estresse muito grande. E toda a experiência que vocês acumularam de trás. Isto não é um negócio, agora vou fazer isso. Não. Vocês já estão a dizer, olha, certamente vocês estavam lá em Espanha, em Madrid, e vocês já sentiam falta disso aí. Eu não sei como está em termos de software, mas isso é uma realidade que eu vejo para os túneis. Por exemplo, é algo que, com o desenvolvimento da instrumentação, passando para o caso das barragens, também existem softwares comerciais internacionais que têm esse tipo de compilado de informações, mas para as barragens. Mas a legislação brasileira, ela tem as suas especificidades. Como é que tem que ser feita a verificação de campo, a supervisão, até culturalmente, como é que as coisas se fazem aqui. E uma coisa que eu vi assim durante os últimos anos foi softwares locais, brasileiros, empresas brasileiras desenvolvendo esses softwares para as barragens. E estão ganhando de fora. Porque já vai adaptar, porque em muitos casos são empresas de consultoria que já trabalham há muitos anos com barragem. Tipo, basicamente os caras também fizeram a startup que depois virou. Eu vejo esse equivalente, mas por exemplo nos túneis, no Brasil, não tenho esse conhecimento de algo similar, porque depois o Tatu tem as suas similaridades e tem aquela questão que eu sempre falo na obra de túnel, cara, está furando ali, tem que tomar atitude ali naquele momento, não dá para deixar para amanhã para ver o que é que vai acontecer. Avança muito rápido. A questão do túnel, e as pessoas estão lá em baixo, é que na barragem a gente não vai, sei lá, não consegue fugir um pouquinho para o lado, não é? Brincando, no túnel o cara está lá dentro, não é? Sempre tem essa questão. Mas eu acho que, tipo, no vosso caso, e também parece que a Acciona também viu, é que é uma enorme vantagem desenvolver esse tipo de software. Porque os ganhos que vocês vão ter eu não estou a falar monetário.
Eu estou a falar na questão técnica. Os monetários são consequências, quando o produto é bom. Mas, tipo, para a própria indústria dos túneis, não é? Sim. E aqui no Brasil tem esses projetos aqui todos gigantes, não é? A linha 6 a 15 km de linha. Acho que foi um ótimo, digamos, um tubo de ensaio. E a escala real. A escala real. Que isso é um privilégio para nós. O que sí es cierto es que nós, quando falo de esforço, de estrés para poder ficar agora na posición que estamos lembrando, nós tivemos que facer primeiro unha leitura moito rigurosa de nosas responsabilidades. Porque nós o que vemos que no mundo da innovación acontece que hai produtos moito bons, mas a maior parte deles son gerados desde laboratorios, desde departamentos de investigación, de desenvolvimento, e non desde a obra. E hai un porcentaje elevado de produtos innovadores que non é que non estén testados na obra, sino que o pessoal que fica na obra, o pessoal que sufre a escavación, non é considerada. Isso. Ni para a súa opinión, ni súa experiencia, ni para ser depois os usuarios. Entón, para nós, desde o primer día de risco, tiña que ser un produto gerado na obra, desde a obra e para a obra. Por iso, no mercado internacional, si temos outros produtos, son moito bons. É posible que, inclusive, con máis funcionalidade que o risco. Por que? Porque o risco, o objetivo que ten, que sea útil para o persoal que fica na obra. E en esa liña, claro, tivemos que reforzarnos, e unha paradoxa, porque un paradigma, porque agora nós, cando iniciamos nosa andadura, noso camiño, basicamente éramos geólogos, ingenieros geólogos. Agora somos unha empresa con unha engenheira de telecomunicacións, 3 desenvolvedores, un matemático físico especialista en inteligencia artificial, machine learning, e hai días que cando levanto ben cedo, 5 da mañá, estou de eso academia para facer un poquinho de esporte, e estou achando, e digo, como mudou G-Prode de 2021 até agora en 2025? E afortunadamente sen deixar nada para trás, respondendo a todos os retos que tivéramos e continuamos tendo. Porque eu falei rapidamente de programa Innovation de Acciona, de Ingreso no Cubo. David, se você lembra? Sim, nós durante estes anos, a partir de aquele apoio da Acciona, justamente com o Challenger que eles têm, que o Challenge se chama o Sistema de Predicção de Geologia no frente da escavação para a TBM, não? Ele tem esse desafio internamente para melhorar as técnicas também de predição no frente da escavação da TBM, que nós, com o risco, fomos vencedores. Isso foi no 2024, bom, justo estamos cumprindo um ano. A partir de ali, também com as outras atividades que nós venimos desenvolvendo na linha 6, tivemos a oportunidade de participar em conjunto com a Acciona e também por nossa parte em diferentes eventos, não? Também fomos em coautoria com a Acciona o vencedor do prêmio da Innova Infra no 2024 também com um artigo onde se apresenta a optimização e tanto optimização como automatização da instrumentação, que deu muita vantagem na obra. Também tivemos participando no Congresso Luso Espanhol de 2024 também, com outro artigo. Eu lembro, foi em agosto. Ao final de agosto, exatamente. Que foi sobre a automatização do sistema de rebaixamento. Estivemos também no passado 6º Congresso de Túnel Brasileiro, também vendo a proposta de optimização da instrumentação, com instrumentação automatizada, como foi evoluindo dentro do conhecimento junto com a Acciona e como foi implementado aqui dentro da linha 6, que originalmente era um planteamento 100% instrumentação manual, e como pudimos encaixar automatizada. Eu lembro-me quando a gente se conheceu. Davi e o Roberto, a gente já fala, cara, desde 2020. Sim. A gente troca mensagem e tal. Isso. E eu lembro da primeira reunião que a gente teve, e o Roberto vocês tinham falado para mim, tudo manual. A gente chegou aqui, cara, a gente nem acredita como é que você... E o Roberto diz assim, olha, a engenharia brasileira realmente está num
cara, num patamar que não deixa nada a desejar a outros lugares no mundo. Na América Latina realmente é destaque, mas a gente não entende como é que só faz coisa manual aqui. E eu falei, bem-vindo ao Brasil. E aí vocês, e de lá para cá, vocês conseguiram mudar esse mindset, não é? Eu, para mudar esse entendimento com a instrumentação, por exemplo, nós tivemos pontos muito importantes dentro do passagem, o avanço da escavação da TVM na linha 6. Por exemplo, um desafio gigante foi passar embaixo da linha 4 com ela na operação, ali na Rua Consolação. Consolação aí na Higienópolis, né? Isso. Onde nós tivemos um monitoramento em tempo real, literalmente. Dentro da linha foi instalada instrumentação automatizada para ler convergência e recalque, também com um sistema de câmeras em tempo real, por ver se gerava algum vazamento, etc. E isso complementado sempre com a instrumentação manual que se lia desde a superfície, com uma leitura muito intensiva durante toda a passagem da TVM. Então tínhamos essa mistura da instrumentação manual tradicional com a instrumentação automatizada, porque dentro dos trilhos não se podia estar o tempo todo. Claro. Então isso foi um... Você só pode estar ainda umas 4 da manhã, na realidade, o acesso. E realmente... Eu já andei. Isso, lá no carrinho. E aconteceu em um final de semana, durante todo o final de semana, 24/7. Então isso foi um desafio muito bom e que deu essa importância de poder ter essa mixtura entre o tradicional manual, que é importantíssimo, com o automatizado. Deu uma segurança a mais, tudo deu certo ali. Depois tivemos também a passagem embaixo da linha 1, com as mesmas características na São Joaquim, exatamente. O planteamento similar, porque a linha está na operação, só se pode ingressar nas noites. E ali aquela região tem mais interferências, diria eu. Acho eu, não posso ser. Eu acho que ali é mais centro da cidade, deve ter muito mais interferências. A outra, entre aspas, vantagem, a Avenida Consolação, um pouco mais aberta, mas na linha 1 de São Joaquim tudo está muito apertado. Tudo em cima, né? Isso. Então também foi feita uma instrumentação automatizada nos trilhos e nos caixones, porque o sistema construtivo da linha 1 diferente, não são anel. Não é metálico lá? Aquele ali. Era túnel metálico. Foi feito como umas balas e se faziam uns caixones. Era caixones. Curtain cover. A primeira linha. Eles abriram e depois eu lembro que era mais... Porque a linha 1 era das primeiras, então é relativamente rasa. E ali naquela região ali de São Paulo, ela foi cut and cover. Eles abriram uma vala e taparam. Exatamente. Então, bom, como sistema construtivo, a geometria dessa linha é diferente à geometria de um túnel de anel, bom, tivemos que adaptar a instrumentação automatizada a essa realidade para ver também os deslocamentos nos trilhos, o recalque. E também foi um monitoramento 24/7, instrumentação manual na superfície e instrumentação automatizada embaixo. E foi um desafio importante para caramba. Também tivemos passagem do lado do viaduto Pedroso, justo antes na São Joaquim também. Igualmente fizemos... A São Joaquim ela está em cima ali do viaduto. Ali, eu lembro-me de passar ali, é 23 de maio. 23 de maio. 23 de maio. Vocês temos um viaduto e a estação ela está a ser feita ali próximo da Brigada. Justo depois da 23 de maio, entre a Avenida Vergueiro e a 23 de maio. Isso. Então aí passamos embaixo da 23 de maio. Sem cortar nenhuma faixa, com o trânsito que tem a 23 de maio, que sempre está lotado, então com monitoramento automatizado. Mais ou menos, vocês passaram. Ali na 23 de maio estive por volta dos 28 metros, depois pegou outra vez mais cobertura, depois porque tem um degrau importante, então aí... então da 23 não é para baixo 23, mas ali ela deve ter estamos a falar de uns... Claro, antes da 23 de maio ficámos com mais de 3 vezes o diâmetro da tatu, e no 23 de maio 2,4, 2,3 diâmetro, e depois outra vez, e aí vocês passam, porque aí o túnel está passando lá na Vergueiro, não é? Exatamente. Então é outro desafio importante. E o último, mas não menos importante, da automatizada foi que a partir da região da Sumaré, da Pompeia, estação Pompeia, perto de onde você mora, Sem rachadura, não vi nada. Sem rachadura, não vi nada. Automatizamos os edifícios de mais de 10 andares, desde Sesc Pompeia, aí na Avenida Pompeia. Aquele da frente, na saída na saída dele. Que é o grandão logo na saída. Grandão. Tem a loja das tintas. Esse aí? Esse é o primeiro. Esse foi o primeiro. Ali, nós, junto com a Acciona,
criamos um padrão de os edifícios com mais de 10 andares, vamos a reforçar a instrumentação com instrumentação automatizada para poder ter uma alerta temprana, de entender se começa a movimentar e poder, se for o caso, acrescentar a frequência de leitura manual. Mas isso foi quando vocês estavam a arrancar, vocês tinham vazado lá, não é? Tinham chegado à estação, arrastou, e depois foi quando vocês arrancaram outra vez. O crítico foi, porque eu lembro-me que eu morava no outro apartamento no condomínio e eu estava do lado de cá e eu vi os caras fazer a leitura do prisma, bem ali, eles ficaram ali a noite inteira. E eu estava lá na janela só olhando, eu assim, se acontecer alguma coisa eu falo para o Davi. Aí eu olhava, eu falava para a minha esposa, e eu dizia assim, ó, tá vendo, ó, o tatuzão vai arrancar. E ela assim, nossa, mas não treme? Eu assim, vocês não vão nem perceber. Ele vai embora. Você tem que acreditar. Quando as pessoas foram ver, já estava na Sumaré vazado lá. Tipo, mas eu lembro-me do pessoal de campo, manual, a fazer as leituras. E eu lembro que eu passava na rua e tinha as marcas do eixo, de saída. Que eu ia toda... quem trabalha na área lembra das marcações. Eu acho que no podcast do março do ano anterior, de 2024, alguma coisa já falamos disso. Tínhamos falado, sim. O que tem uma coisa muito boa é que esse jeito de trabalho foi mudando, foi replicado até o final do trecho sul. FAP, Higienópolis. Porque toda a parte mais densa da cidade, com edifícios de mais de 10 andares praticamente em todos os trechos, então foi feito. E aí replicamos o que tínhamos falado aqui, o conceito de realocar, de pegar, reinstalar e poder reaproveitar a própria instrumentação automatizada para que também fora economicamente viável. E também tinha uma coisa aqui, para quem não está ciente, o Roberto e o Davi falaram aqui, olha, a gente passou na linha 4, a gente passou na linha 1. A administração das duas linhas não é mesmo. Não, são duas entidades distintas. É burocracia distinta. Eu digo isso porque eu já trabalhei na interseção da 4 com a verde. Eu já trabalhei lá. Havia uma vez que nós temos que monitorar a 4, é uma administradora. Passou o túnel da Consolação a conversa com outra gente. E aí passa para o lado de cá é o metrô. Portanto, são administradoras distintas. Porque não sabe, a linha 1 é a administração do metrô e a linha 4 eu acho que ela é pública ou privada. Não, é privada. Privada, que é 4. Portanto, as burocracias são diferentes e tudo mais. Portanto, outras pessoas que não é só o metrô que administra tudo. Como a linha 6 também não vai ser. Não vai ser. Também uma linha 6 não vai ser. Mas isso para quem é um desafio a mais. É um desafio a mais, porque essa burocracia Os padrões não são iguais. Os padrões não são iguais. E vocês depois tinham que apresentar os dados para eles, suponho. Aí a diretoria, pela parte da Acciona, tinha esse relacionamento com o pessoal do metrô e com o pessoal da SCR, linha 4, para compartilhar essa informação. Mas eu acredito que eles nunca devem ter visto algo assim nesse patamar aqui no metrô de São Paulo. A galera contam para a gente que sim, que com essa velocidade de avanço, de sem parar, negócio novo, né? Uma coisa que ajudou muito para nós nesse desenvolvimento de trabalhos é que tanto na linha 1 como na linha 4, antes de ter estes passos mais críticos, já tivéramos trabalhos em cooperação com eles. Por exemplo, na linha 1, quando iniciaram as escavações dos poços da estação, na linha São Joaquim, já automatizamos um dos primeiros caixones da linha 1. Certo. Já tivemos que passar por conhecernos, ver qual era os planos de trabalho deles, nossos planos de trabalho e fazer essa coordenação. Então, agora, quando passou a TVM, foi muito mais simples. E no caso da linha 4, quando iniciaram Acciona a escavação dos túneis de ligação entre a linha 6 e a linha 4, porque, por lembrar, a comunicação entre a linha 4 e a linha 6 para os passageiros vai ser entre a estação Mackenzie, linha 4, e a estação Higienópolis, linha 6. Então, para iniciar esos, também inserimos e instalamos instrumentação automatizada. É um trecho do túnel linha 4 diferente, mas é o mesmo jeito. Agora, incorporamos, como fala Davi, o circuito cerrado fechado de televisão para olhar o mais rápido possível a possível entrada de espuma, porque a diferença de altura entre a linha 4 e a linha 6 era de 7 metros somente. Aí o engenheiro Gustavo Aguiar tive a oportunidade de fazer uma palestra, uma conferência no Congresso a semana anterior, muito boa, que explica e se vê perfeitamente como com a instrumentação automatizada captamos um pequeno levantamento, um par de milímetros, e depois a mesma descida para ficar igual ao início. A estrutura do túnel só deu aquela e reacomodou de novo. Muito interessante.
Aparte desse tempo real, que é muito útil, é que também em tempo real, com a equipe da TVM, vamos mantendo comunicação. Então, eles também vão ajustando em tempo real para os parâmetros da para atuação que os A parâmetros frequência que vocês colocaram nos instrumentos estavam dentro Nós, do turno. na automatizada se fazia cada 10 minutos, 10 cara. minutos. E em superfície chegamos a poner um jeito de cada meia hora. E Tiltmeters laser, não é? Tiltmeter, laser. Tiltmeter com Isso. laser, sim. Nós temos falado Então, Y además de eso, no solamente con soluciones automatizadas, una cosa que hicimos en las semanas anteriores fue testes de prova en un macizo que fica entre a esquina anterior do cementerio Tá. e a consolação. Tá. Porque a geologia tiña unha mudanza, mas tiñamos a posibilidade de, con a instrumentación que ficaba nese trecho, ver a evolución que tiña que ter os instrumentos que ficaban acima e dentro do túnel da liña 4. Entonces, geramos unos padrões de reacción en el caso de llegar en ese tramo de preexcavación. Es decir, aproveitamos toda a metodologia de georrisco para ese caso particular. Antes de chegar lá, vocês já estavam testando. Depois, assim, Já estamos informando ao time da Tutu. assim, ó, aqui vai se comportar mais ou menos dessa maneira aqui. isso, Porque ya el túnel ingresaba, ya estaba dentro de la formación reciente, entonces ficaba más tranquilo. Uhum. Y la idea era, en ese trecho de preexcavación, en este caso de 2 veces o diámetro da Tatú, aproximadamente estamos falando de, son 21 metros, Tatuzão tem aqui. 10,5 Qual era metros. o Tatuzão de 10.5? Este O diâmetro da... O diámetro de excavação. Tá. Então, 21 metros aproximadamente. Então, já vamos pelo frente avisando, vai melhor do previsto, vai igual, vai pior. Foi tudo melhor do previsto. Então, isso gerou muita tranquilidade para nós nesse final de semana, sexta-feira, sábado, domingo, A passagem dele. para passar com mais tranquilidade, porque nós o que estávamos olhando não era o que acontecia, é o que podia chegar a acontecer. É, vocês viram o pior... Vocês consideram um cenário de alerta. Pelo né? frente, isso deu muito Exatamente. sucesso, esse jeito de trabalho. E outro ponto importante que acabo de lembrar, que, bom, eu tinha ali na cabeça, com a instrumentação automatizada, logramos também melhorar um processo na TVM. Nós instrumentamos todas as estruturas de reação da TVM Sul, Certo. de empuxe dela para inicio. Uhum. Então, com essa instrumentação automatizada, que também fizemos com uma frequência muito alta de leitura a cada 15 minutos, pudimos dar conta de até onde reagia ela. Ah. E então poder antecipar para que a tatu fora mais rápido do que tradicionalmente se faz. Legal. Porque você tem um intuito, não, cara, você tem que esperar instalar, vou chutar, 30 neo. E aí ela E pega... aí já pode, porque se chuta com mais pressão ou mais força antes disso, poderia reagir de um jeito errado. Com a estrutura de reação Dar o instrumentada... contexto aqui para o pessoal, desculpa te interromper. Para quem não está habituado, Tatuzão, quando ele entra quando ele vai de uma estação para outra, ele vaza, a gente vê aquelas imagens, governadores vão lá, tratar o negócio e tal. E aí ela tem que arrancar outra vez. Mas ela, para arrancar, ela tem que ter uma reação para ela ter essa força. O David está aqui falando assim, depois dela avançar e entrar ali para a terra dentro, ela vai ter estimativa de não sei quantos anéis, sei lá, 30 anéis, para ela já ter a reação e ela vai por ela própria. Ela não precisa ter uma reação externa. O que eles estão aqui falando é que tem que se fazer uma reação externa dentro da estação para basicamente o Tatuzão ter força para arrancar. Isso. E até arrancar, não pode arrancar com toda a força, porque aunque tenha a estrutura de reação, não dá. Não. E com isso nos dimos conta e pudimos antecipar, através da instrumentação automatizada da estrutura de reação, antecipar até onde reagia ela para poder... Mas era por deslocamento que vocês mediam ou era? Deslocamento, tanto inclinação, com tilt. como o próprio deslocamento que estava gerando ela na parte superior, que é onde se tinha Respeito a pontos calculado estáveis, a que maior, ficavam no fundo da isso, estação. a maior deformação, através de laser. Inclinação e... Tá. Isso. Então, isso foi uma ajuda importante em todas aquelas saídas onde foi instrumentado desse jeito. Porque aí vocês viram assim, a reação já não está trabalhando mais. Já. Aí, também para avaliar que as estruturas de reação, por os coeficientes de seguridade e com as que são fabricadas, têm uma capacidade de deformação, de deslocamento maior Claro. do que achamos. Fator de segurança aqui é normalmente 2, 3 para essas estruturas de reação. Deve ser por aí, não? Eu acho que... É tipo estrutura de reação. Eu estou a dizer... Quanto foi? 2 pontos. Dois picos, sim, 2 Porque normalmente, por exemplo, ensaio de carga de pilotas,
Aqui nós, a reação a gente aplica sempre 2. Isso mesmo. E aí eu suponho que seja 2 também. Eu suponho que seja 2 também. Y bueno, a día de hoy, felizmente podemos decir que los 15 kilómetros de túnel con TVM han acabado. Nos hemos instalado en toda la obra más de unos 20.000 instrumentos. Caramba. Y tranquilamente Es un artigo podemos serio. ter Ese más de 10 millones de leituras, ¿vio? 10 milhões? Já ultrapassamos. Incluyendo las automatizadas. Vamos lá outra vez. É. Repete aí. Quantos instrumentos? En español, millones. Milhões. Mas instrumentos, en diciembre de 2024 ultrapassamos os 20.000. 20.000. Portanto, 20.000 instrumentos, mais de 10 milhões de leituras. Isso, são números, Leituras. são KPIs muito ilustrativos, eu acho. A questão que eu ia desafiar vocês, a gente, no terceiro podcast que a gente for fazer, é quanto ahorros, poupança. Que a poupança não existe em espanhol. Se vocês Não. vão falar português para os espanhóis, poupança. é ahorros. Aprendam isso. Foi meu amigo Igor, foi o Ivo que me ensinou essa. Saúde Ahorros, para que é aí, a poupança, o desafio aqui, eu acho que é a poupança que vocês tiveram em equipamentos de leitura por essa automatização. Esse cálculo. Eu acho que esse Vamos lá, cálculo. Esse cálculo aí, se vocês apresentam depois, aí alguém vai cair para No, trás. é que é uma linha de discussão, de trabalho muito interessante, porque nós, quando chegamos, a Acciona fala para nós, David e Roberto, todo é dimensão manual, já falamos sobre isso. Não, temos que mudar. Tá. Não pode ultrapassar o pressuposto. O pressuposto é o Temos- orçamento. Exatamente, temos um problema. E por outro lado, os critérios em São Paulo para avaliar o comportamento dos edifícios está basado nos recalques, está fundado nos recalques. Precisamos conhecer os recalques. Ótimo. Nós o que fizemos foi uma mistura de possibilidades para atender todos esos requerimentos. Tú, cuando falaba automatizados edificios de máis de 10 andares, mas a instrumentación que por preso se ajustaba mellor era con os ODS de Sentif, en este caso. Mas eles non dan recalque. Entón, o que fiximos, por lembrar somente, porque acho que já falamos no primer podcast, pero agora que já está feito en todo ese trecho de 15 kilómetros, foi se instala a instrumentación manual, se pega a leitura al cero, se dá o cero aí nos instrumentos, se instala a instrumentación automatizada, se dá a leitura a cero, e cando inicia a chegada ata tú e pasa o edificio e tenemos afastamento dele nese período de tempo, non acrescentamos a frecuencia de leitura manual, senão sea porque a instrumentación automatizada dá unha alerta por distorsiones angulares. Entón, se os ODS de Sentif con os cronómetros que ten en sus tres eixos está tudo estável, a frecuencia de leituras manual fica tranquila. Si eles dan alguma alerta temprana, acrescentamos frecuencia de leituras. E dese jeito, cando a tú pasou, temos dados de recalque dos edificios e temos ese sistema de alerta temprana que falo da David. Caras que falan para nós, eso con autoporafé automatizada se pode facer e deixar todo automatizado. Se pode facer, e nós fiximos en outras obras, mas en esta obra, neste proxecto, por a disponibilidade económica que se tiña, non era viável. Exatamente. Entón, tivemos que adaptar, e iso eu acho que Adaptar a é un realidade valor especial. económica. Económica. Fatores não técnicos. Que muitas vezes quando falamos de inovação, Não, é um monitoramento que muita gente fala lá fora, é um monitoramento baseado em performance. Comumente se fala de método observacional. Se a gente for um pouquinho mais fundo, é aquela história de design by performance, alguma coisa assim, tem uns nomes aí todos bonitos. Não, ontem estava a assistir uma palestra sobre isso, do Kenichi Soga, recomendo todo mundo ver. Foi a Ranking Lecture ontem no Imperial College, muito interessante. E eu estava a falar de design by performance. Porque a gente vai chegar num ponto que vai ter tanto dado, tudo automatizado, num mundo perfeito, em que o próprio projetista pode ver o comportamento e fazer essa otimização do projeto. Isso. E o que vocês estão fazendo, dentro do contexto económico que vocês têm, é baseado no que vocês têm disponível, na performance que vocês observam, do género, olha, o automatizado não está a dar nada, então eu não tenho que intensificar o meu manual. Ou se dá mais, eu que eu intensifico o meu manual. Porque o manual eu tenho a minha equipe mesmo lá. Não é? Agora eu tenho que importar mais equipamento, é outra conversa, né? Exatamente. Então, esse híbrido que vocês estão fazendo dentro da vossa experiência, porque isso é um desafio. Cara, já estou aqui há 13 anos. E isso é algo que a gente já vem discutindo há muito tempo, metrô, outras empresas. E sempre vai dizer, o custo, não está na planilha, cara,
Não tem o item, não dá, não pede aditivo, dá. não tem como, cara, não vai acontecer. Mas essa abordagem que vocês... Também eu acho que a questão como é uma PPP, não é? Vocês têm um pouco mais de liberdade aí nessa questão. Dentro do budget, mas um pouco mais de liberdade interna para fazer isso. Essa questão de fazer esse híbrido que vocês fizeram aí. Olha, aqui vou pôr automático. E também baseado no vosso conhecimento técnico que vocês já têm de trás. Não é qualquer um que diz, manda fazer, não. Vocês, quem não sabe, o Roberto e o Davi, eles não mandam fazer, eles estão lá acompanhando essa automatizada, a instalação, eles não estão revelando isso, mas eu sei que eles vão lá acompanhar. Pisando lama. Então, vocês vão lá acompanhar isso, baseado na vossa experiência. E ele funciona porque vocês também têm esse acompanhamento criterioso e também um contato com fabricantes, com experiência passada que vocês já têm. Portanto, não é só dizer, olha, a gente juntou aqui o automatizado manual. Tem todo um backstage, tem toda uma parte de trás aí, uma experiência, um background que também leva ao sucesso disso, não é? Portanto, às vezes, eu sempre falo disso, porque não é porque é automatizado que é manual, porque é melhor que é pior. Exatamente. É como a inteligência artificial. Eu lembro quando se instalaram os primeiros sistemas de topografia automatizada que tínhamos profissionais que falavam, vamos a ficar sem trabalho. Eu falava para ele, falo do ano 2000, 2002, na Espanha. Eu digo, por quê? Não, porque ela vai fazer nosso trabalho. Ela não faz o trabalho. Ela faz outro trabalho. O você o que tem que fazer é especializar, evoluir em sua capacitação. Isso. E agora acontece o mesmo com a inteligência artificial. Os mesmos caras falam o mesmo. Vamos a ficar sem trabalho. Não é certo. Não. Eu risco, por exemplo, não vai tirar o trabalho de ninguém. O que vamos a poder fazer é aproveitar nosso tempo nas tarefas, nas atividades mais importantes e as mais recorrentes que sejam feitas pela máquina. Em vez de estar a processar planilha de Excel. Exatamente. Reduzir o risco de erro humano com a transição dos dados. O cara arrastou a fórmula. Isso. Quem nunca? Isso. Digitou errado. Que levante a mão. Quem nunca, não é? Não. É assim. Quem nunca, não é? Essa questão, não, eu estava a falar disso aí, também estava a ter essa discussão ontem acerca do negócio de inteligência artificial. Muitas vezes o pessoal pensa que a inteligência artificial é ChatGPT e derivados. O ChatGPT é muito bom, ele é de texto, não é? Ele é muito bom para resumir, explicar ali algumas coisas e tudo mais, mas baseado no texto. Posso estar errado. Mas, agora, a inteligência artificial adaptada a dados geotécnicos, a interpretação de dados, é outra. Tem outros métodos por detrás. Tem uma colega minha que escreveu um paper aí recentemente, e essa minha colega ela entrou nesse detalhe e foi ver essa questão dos algoritmos de inteligência artificial que se foca mais na análise de dado, mais assim, em profundidade. E ontem ela estava numa reunião e o pessoal estava falando isso. Não, porque a inteligência artificial faz isso, joga lá nos LLMs. Ela, não é assim que faz, não. Não é assim. Aí ela já virou automaticamente. Mas tipo, tem outros, cara. E eu lembro eu estava a fazer um artigo com ela, que era um artigo sobre o futuro do monitoramento em barragens de terra. E a gente partiu de um princípio que era o que nós temos, quais são os tipos de métodos de instrumentação, o que é que nós temos, quais são as limitações e como é que a gente vê o futuro de cerca de 10 anos. Eu fiz lá uma planilha e tal, ela disse, não, deixa que eu vou fazer um negócio só para a inteligência artificial. E no fim do artigo ela escreveu lá, apesar de tudo isto que está escrito aqui, a mente humana continua a ser aquela que está no topo da pirâmide que ela vai tomar a decisão. Que toma a decisão, exatamente. É a tomada da decisão. O que acontece é que, eu não sei, André, você que acha, mas depois deste ano, a opinião que agora eu tenho é que ainda ficamos muito afastados da realidade do campo da inovação dentro da construção e dos túneis. É dizer, inclusive eu tenho o atrevimento de falar uma coisa. Eu acho que temos um problema de uma pequena endogamia. É dizer, quando nós, a semana anterior no Congresso, eu escutava não somente as conferências, sino fora, nas conversas que se tinham na feira, de que se está inovando, que se está avançando com a tecnologia, tudo. E a visão que uno tem quando escuta todo, que bom, que estamos indo muito bom. Mas quando nós saímos de nosso setor, do nosso mundo da construção, especialmente das obras, ficamos ainda com um caminho pendente de caminhar, afastados da realidade. E eu, primeiro, quando tenho conversações com o nosso pessoal do Departamento de Tecnologia, há situações nas que a olhada que fazem sobre mim é como se eu estivesse louco. O que está falando?
Você pode chegar aqui, que Cubo, uma incubadora de startups gigante, estamos falando de um edifício de 3 andares. Cada andar tem uma temática diferente. Está custo living, está agroindústria, saúde, logística, agroindustrial. Tá? Legal, cara. Cada um deles, a situação o ecosistema que gera, não somente de startups, nem de empresas que podem fornecer serviços para as startups. Temos aí a Itaú patrocinando toda essa atividade. Não. E nesses outros setores que estou falando, as grandes corporações, muitas delas, já externalizaram, já ampliaram o foco de sua inovação. Até chegar ao ponto de que algumas dessas corporações, seus departamentos de inovação já não ficam em seu escritório, ficam no Cubo. Pero não porque estão fazendo a inovação, sino porque quer ficar perto desse ecossistema. Isso. Eu quero sair da minha bolha, quero sair do meu silo. É que hoje agora fala-se muito de silo. Antes falava bolha, agora todo mundo fala silo. Não sei se é pelo seriado da Apple TV, passa a publicidade, mas a questão de sair de da bolha, do seu silo, não é? Isso. E ficar num ambiente de inovação permeável ao que está acontecendo ali, porque às vezes... Que se retroalimenta. Que isso é importante. E não se gera uma competência entre estas startups. É uma comunidade. Cada uma delas tem muito bem definido seus objetivos, seus produtos, etc. E muitas vezes a inovação do meu setor já existe no outro. Exatamente. Isso. E isso é muito importante, porque uma grande diferença em nosso setor é que, como eu falei no início deste podcast, a inovação se gera fora da obra, e até que chega à obra, passa muito tempo. Em outros setores, a inovação está na produção diária. É muito mais rápido para incorporar as novas... Por exemplo, nós, na mesa redonda, nas mesas redondas que tem a Semana de Costo Living no Cubo, todas estão orientadas, como falei inicialmente, à edificação residencial. Mas nós conseguimos que uma delas, a mesa 5, a temática dela, fora desafios e oportunidades na inovação dos túneis. E a oportunidade de poder ter juntos a responsáveis de máximo nível de constructoras para túneis, de responsáveis de operações de manutenção dessas infraestruturas, aseguradoras e organismos financiadores desse tipo de projetos. E fazer uma mesa redonda que mostre para a comunidade de startups a oportunidade tão interessante que se tem. E essas corporações, construtoras, operadoras, aseguradoras, multilaterais, tenham a oportunidade de conhecer essa oportunidade que está sendo feito. E o que se pode fazer é o rápido que se pode fazer. De gerar umas sinergias. E de alguma forma tentar de poder contribuir a reduzir esse gap que temos. Não, isso é verdade. Então, porque você estava falando, estava perguntando, eu acho que é isso mesmo. Não é? Primeiro, o setor de construção, ele ainda fica muito naquela... Eu sempre achei muito conservador, não é? Aquele muito, como diz o brasileiro, muito raiz. E a construção de prédio talvez não, tem umas coisas mais automatizadas. O que é que a gente tem tecnologia, o que é que tem novos métodos, mas continua fechado sobre si. Tipo, a empresa que, eu vou inovar porque a outra empresa estava inovando, é dentro do setor, ela não tem essa tendência de sair nas feiras de inovação. Agora começa a ver, mas é exatamente isso que você está falando. A pessoa tem que estar fora para ela entender o que eu estou. Eu vejo isso, por exemplo, estava a falar aqui com o pessoal da mineração. Às vezes o pessoal da mineração tem aquela questão da automatização de processos, mas, por exemplo, tem um pessoal que trabalha com a parte da automatização da parte não é da labra, dos maquinários lá da mineração, do processamento do minério, toda essa questão como é que eles chamam, da usina. E tem um pessoal que trabalha na automação disso. O pessoal que trabalha na automação, eu já tenho uma ideia de como é que é os processos de automação. Mas se eu for falar da automação da instrumentação, parece que é uma outra linguagem. Mas ali há coisas que se conectam. E aí eu conheci um pessoal que eles trabalharam nas duas áreas. E eles assim, cara, parece que estamos a falar de outra coisa, parece que é outro mundo. Mas ali na mineração eles acabam de ter que cruzar em algum momento. E aí agora eles têm que fazer as sinergias, não é? A Vale, a Samar, tem que chegar lá e dizer assim, não, rapaziada, vocês têm que conversar entre vocês. A Vale colabora em iniciativas do Cubo. Quando fala, porque eu escuto muitas vezes colegas engenheiros que falam para nós, Roberto, es que a construção é diferente, porque tem um risco elevado, então temos que ser conservadores. Digo, fique tranquilo. Minha opinião, não é certo. Isso não é certo.
Tudo bem, mas não é certo, não é um condicionante por as características particulares do nosso setor, é por nosso jeito de trabalho, é por nossa própria idiosincrasia, não é um problema técnico, não é um problema económico de seguridade, porque mais conservador que o setor agroindustrial. Sim. Eu tenho colegas de startups que estão trabalhando em Bahia, mas na parte interior de Bahia, não na costa, sino miles de quilómetros para o interior, regiões nas que não se tem nenhum tipo de comunicação via celular. Quando você vai falar com um cara mais conservador que ele, não vai encontrar. Exatamente. E eles estão passando por essa inovação. Então, a agroindústria brasileira é um dos destaques no mundo. O que eles aplicam, Brutal. O que eles aplicam em tecnologia aqui. Referente mundial. É, mundial. Mundial. Parte do PIB brasileiro, para quem não sabe, aqui, o agro é o que puxa grande parte do PIB. Acho que puxa mais que a mineração até. Acho que sim. Mas quem vai no interior, ele olha, o interior de São Paulo não é, por exemplo, não é, as cidades são grandes, cara, o pessoal lá tem grana. Tem gente que diz que a real grana de São Paulo está no interior, está no agro e tudo mais. O pessoal diz que brinca aqui, o carro não é o Porsche, é a Amarok e a Hilux de 400 mil reais dos agroboys, como eles chamam aqui. Agroboys. Então, para as pessoas terem ideia da tecnologia que se aplica e como o setor evoluiu com a aplicação dessa tecnologia. Isso. Exatamente. E é algo que, por exemplo, se o agro está fazendo, porque é que nós aqui na construção civil também não podemos fazer da mesma maneira? Mas às vezes é aquela questão. Se você não aparece, se você não dá a cara, às vezes assim, então não existe. Isso. E aí você já vai lá na inovação e tal uma Vale, tal uma outra empresa, não é interessante. Aí a pessoa pensa, não, mas a Vale faz barragem, faz mineração. Não, também tem mineração por túneis. A gente estava no congresso. Isso. Os caras falavam até que o minério de ferro superficial está cada vez mais escasso. Portanto, agora tem que ir. Tem a questão da rentabilidade e tudo mais, mas uma das discussões das mesas redondas lá do Congresso era a mineração de minério de ferro em profundidade, que antigamente não se tinha tecnologia e nem era tão rentável. Mas agora, como o superficial já não está tão abundante e as minas estão a começar a ficar exauridas, tem que se começar a ir bem. Então, vamos ter que trabalhar com o risco geológico de que por fechar um pouco toda essa discussão sobre a inovação, eu não falo de que no setor da construção não tenhamos inovação. O que falo é que temos um reto adicional que é tentar reduzir o desfase que temos com outros setores, que é muito por inovar. Essa é a ideia, não que não se este fazendo, e que precisamos ficar mais perto da obra, que os focos da inovação têm que entender as necessidades e as possibilidades da obra. Essa é um pouco acho a frase que resume o nosso pensamento. Tem que ser mais flexível, né? Tem que ser bem adaptado à realidade da obra. Porque cada caso é um caso, não é? Há coisas que podem ser generalizadas no monitoramento de túneis, escavações e tudo mais, mas a gente sabe que quando vai no campo não é determinado túnel é feito de uma maneira, aqui era uma construção dos anos 50, aqui tem interferências, a gente tem que sempre se adaptar. Aí vem um julgamento da engenharia e aí vem a parte que a gente não perde para a inteligência artificial. Não é? Portanto, essa questão de não tem os robôs, e eu sempre brinco aqui, tem a questão lá do Jarvis e do Ultron, não é? Do Iron Man. Sempre brinco com essa do Iron Man. Jarvis, faz isto assim. Eu acredito que a gente caminha para a questão dos agentes. Olha, preciso de fazer isto assim assado, olha, fazer esta interpretação de dados desta maneira, olha, quero o eixo X assim, quero o eixo Y e faz o gráfico. Eu acredito que a gente chega lá. Mas a interpretação, e eu até te vou olha, este gráfico está-te a dizer tanto, mas tu vais olhar para aquilo com a tua experiência e tu vais olhar, é que tem a minha colega que fez o artigo, ela fala muita coisa que tem os dados e os metadados. Sim. Que é os metadados, que é a interação com a realidade física, não é? Isso. E essa questão que nós temos imenso, que é o instrumento está-me a dar 30 centímetros de deslocamento, mas não tem uma rachadura na parede. Portanto, alguma coisa está errada. Portanto, um dos problemas da inteligência artificial é a interpretação de imagens. Exatamente. É onde vais dizer assim, mas não tem aqui uma rachadura. Então o instrumento está errado. Ou às vezes é o contrário. Com muito menos recalque, os danos aparentes são maiores. Porque a estrutura se calhar é um pouco mais rígida do que estava à espera e ela não é tão suscetível, não é tão dúctil, não é? Exatamente. Sí, ou por exemplo, nessa linha, a falta de conhecimento que se tem do comportamento que tiveram as infraestruturas, os edifícios, os prédios, antes de iniciar a obra. Ainda seguimos desenhando proyectos con el pensamiento de que todo fica estável até que chegamos nós.
En cualquier obra. Yo siempre falo lo mismo. A instrumentación mide, captura toda deformación, toda mudanza de seu parámetro. Certo? Mas não toda mudança é por nossa obra. Isso. E isso é importante ter em conta. Por isso que o satélite é até interessante. Isso. Por isso nós conseguimos... Vocês utilizaram o satélite no início. Aqui, vocês em usaram. Quito também. Nós levamos já, aproveitando informação de interferometria satelital, de diferentes provedores, desde o primeiro ano que fizemos, eu acho que foi em 2017, 2016. Faz já 8 ou 9 anos. E nós já trabalhamos com esse jeito de exploração para conhecer, primeiro, antes do início da obra, se temos áreas ativas. Segundo, se não temos áreas ativas em área de influência, se temos áreas ativas fora da área de influência, para preparar possíveis reclamações. Quando algum cara... Não, desculpe. Já estava mexendo. Ponto 1. Sua casa fica fora da área de influência. Ponto 2. Sua casa tem um deslocamento de faz mais de 10 anos. E esse é o aproveitamento que temos. E por outro lado, de ficar mais alertas nessas possíveis áreas com atividade antes de chegar à escavação. Exatamente. Vamos ter muita precaução, porque temos uns limites de alerta, de atenção críticos, que só estão valorando o deslocamento gerado pela nossa escavação. Qual é o... no último episódio a gente estava falando isso, que era o outro convidado que a gente trouxe aqui, que era a discussão para as barragens. Que é assim, ok, eu ponho os meus limites de alerta, mas qual é o teu T0? É 30 milímetros a contar desde quando? Desde quando? Isso. É de quando comecei, quando eu coloquei o instrumento, ou é quando já estava... Obviamente que é quando, depois do instrumento, mas isso já pode estar mexendo. Por isso que o INSAR, o satélite é particularmente interessante, porque é o único que nos permite ver o passado. No passado. E nos permite ver o que é que já mexeu de histórico, não é? Então, nós chegamos a fazer um estudo de interferência satelital de 30 anos, em um caso, em um projeto concreto. 30 anos, caramba. 30 anos para trás. E tivemos a dificuldade de que a informação, a procedência dela, a origem dela, é de diferentes satélites, que isso normalmente os especialistas não gostam de aproveitar a informação, porque tem maior dificuldade de análise de isso. Mas nós fizemos, e tivemos um estudo histórico de 30 anos antes do início da obra. Interessante. E então, vocês estavam utilizando essa linha 6, aí eu lembro-me que está sendo implementado na linha 2, agora, também tem, acho que estão utilizando o INSAR para a extensão, estão utilizando, é a empresa do nosso grupo. Inclusive, e eu sei que a próxima, acho que é 19, que está para ser lançado o edital brevemente, ela vai ter item de INSAR também. E eu tenho confiança de que eles vão colocar o item. O Metro se mostrou interessado por isso. Na e que é muito legal. Da linha 6 da Ganja. Que é muito legal, cara. Isso é muito legal, porque ver que o pessoal vê, não, olha, é legal, funciona, vale a pena. Principalmente eu acho que o Metro interessa mais por causa da questão dos litígios. Que é um negócio que sempre dá problema. O cara está ali casa rachada. Deixa o Metro passar aí, que já vou ganhar já vou meter o meu processo. Aí o negócio... Mas a mistura de uma vistoria cautelar que fala para você de que essa casa tem danos, mas INSAR é vital para fazer uma revisão do desenho do construtivo. Exatamente. Não é o mesmo passar sobre um parque sem nenhum tipo de edificação que passar só uma casa que tem danos e que a mais disso, essa área é geologicamente ativa. Cara, a gente já está quase no final. Vamos aqui para os finais. E o futuro? O que é o futuro da GeoProd aí para vocês? Hein? Porque todas as perguntas que eu tinha aqui, vocês responderam tudo aqui. Nosso futuro é continuar com este caminho que temos agora em desenvolvimento, continuar contribuindo, aportando com nosso conhecimento, com nossa experiência para fazer os túneis em São Paulo, em Brasil, da melhor forma possível. A linha 6 vai ser estendida, não é? Essa é a ideia. Vai ser estendida, sim. O outro Tatuzão já foi desmontado, o norte, não é? A norte sim, porque ali não precisa mais de ser, ali aquela parte ali vai ser NATM, não é? De aí para frente vai ser escavação manual. Mas a ideia é com a Tatu Sul, continuar. Que é extremamente legal para quem está habituado aqui em São Paulo, não é? As pessoas sempre me dizem, vai atrasar. Esta linha 6 foi a primeira, de 13 anos que eu estou aqui, que eu falei com confiança, não por vos conhecer, eu tinha mesmo, assim, também por vos conhecer, em que o pessoal dizia, não, vai atrasar. E eu disse assim, amigo, taxista me perguntava, minha família me perguntava, assim, não, eu falava, é 2026, não é? Parte do 10. E as pessoas sempre me perguntavam, não, isso vai lá para brincavam, porque a linha 4 era para a Copa. E a linha 4 estava sendo feita agora em 2024, parte das ações. E sempre me falavam isso e eu olhava para a pessoa assim, qual foi a obra em São Paulo
que vocês viram trabalhar 24 horas a partir do primeiro e segundo mês? Eu nunca vi. Cara, eu acompanhei porque na minha frente eu vi o negócio sendo demolido, poeira, os caras montando 3 máquinas de parede de diafragma. Cara, eu vi o negócio à minha frente. E eu nunca, assim, eu já trabalhei em obra 24 horas pessoalmente, não é? Nós como especialistas en instrumentación, o que máis gostamos é cuantificar as coisas. Porque as opinións, bueno, cada un ten a súa. Claro. Os números son os números. Son 3 anos, 15 kilómetros de túnel. Exatamente. E é isso. En solo urbano, a gocha do barrio de Freguesía de Brasilandia, con as complexidades de nunca haber sido escavada até agora, Sim. con moitas dificultades, mas 3 anos, 15 kilómetros de túnel. Todas esas estações comunicadas e com o objetivo de fazer a inauguração da primeiro trecho em 2026. Por isso é que a extensão é uma possibilidade, porque se calhar fosse atrasado, já seria outra política, outro governador. Então, também tem a vantagem que o governador é engenheiro civil, não é? E aí ele já percebeu, pô, se eu só vou descartar o tatuzão aqui, já estica lá 2 para a direita e mais 2 para a esquerda. Não, eu até pensei. Certo. E está certo, é um recurso que pode ser aproveitado, cara. E porque a coisa está dando bem, apesar de. Quem nos estava a dizer, não, mas teve um contratempo. Cara, é obra, acontece. Obra acontece. A ideia é continuar com esse caminho. A obra acontece. E acho que a fórmula que fez também São Paulo com a Acciona deu um sucesso importante, que pelo que entendo foi a primeira vez na história do São Paulo que se fez esse tipo de parceria. Sim. E foi um desafio grande também para mudar os padrões. Não, e toda aquela questão do bairro e a questão da mobilidade, porque a pessoa diz, o barulho e tudo mais, ok, mas aí depois toda aquela região de São Paulo, que depois que completar e as pessoas forem andar de metrô, as pessoas não se vão lembrar de como era não ter, pelo menos para mim, eu vou poder ir para a Sumaré de metrô, eu entro na estação e tal, já posso, vou poder ir buscar a minha filha na escola, isso, vou poder ir a minha filha na escola, e que ela fica ali perto ali da Cardoso de Almeida, não é? Tem dessa aí. Cara, portanto, eu acho que isso aí realmente é fantástico. Em termos de tendências tecnológicas também aqui, o que é que vocês acham? Assim, o que é que vem aqui, para além do software, o que é que vocês veem aí para o futuro aí? Nacional, internacional, o que é que vocês veem que vocês acham que vai afetar o nosso setor de instrumentação? Eu acho, aí devo também aproveitar de parabenizar ao comitê organizador do 6º Congresso de Túnel Brasileiro, porque deu para todo mundo uma janela da informação, tanto no Brasil como internacional, na execução do túnel, toda a técnica aplicada, e acho que um reflexo do próprio Congresso foi toda as aplicações que pode ter a nova etapa tecnológica com inteligência artificial, instrumentação automatizada, não só da instrumentação geotécnica, sino automatização do processo, da obra. E, desde minha própria opinião, acho que isso que vai continuar, não? Cada vez entrando mais no setor da construção civil pesada, todo este análise com automatização e poder ter uma análise de dados mais rápida e mais fiável para que as posições que têm que tomar decisões tenham a capacidade com a informação mais completa possível e fechar o gap que nós sempre falamos desde que se gera a informação até que se toma a decisão, que é aí onde realmente estão os principais problemas, não? Cara, tenho este VO, até que eu tomo a decisão para resolver o VO, se gera aí um gap que às vezes é catastrófico. Então, isso vai ajudar muito a reduzir esse gap. E a nível de tecnologia, eu acho que para próximas obras há agora soluções tecnológicas muito interessantes, como por exemplo soluções de tipo radar terrestre em mineração. Já é algo normal. O drone, fotogrametria, LiDAR. Mas para nós, o que acontece? Que eu sempre deixo a mesma reflexão. Qual é a diferença entre Brasil e Europa? Não é o conhecimento. Você lembra faz um tempo neste bate-papo que temos hoje. Não é um problema de conhecimento, é um problema econômico. A mão da obra. Brasil é mais econômica que na Europa. E os custos das tecnologias de instrumentação avançadas são muito mais custosos em Brasil que na Europa. E isso é um tema que temos que pensar todos os responsáveis do nosso setor.
o nome, instrumentation and monitoring. Então, Exatamente. en nosa responsabilidade estamos limitando as posibilidades de acrescentar a seguridade em nossas obras por um condicionante económico Que é externo, não é? que é externo. Que é sempre falado aqui. E afeta mais a infraestrutura. Então, Mineração é a questão que a gente sempre fala aqui. A mineração tem, porque é uma legislação que obriga a comprar os equipamentos e a fazer essa instalação. Portanto, o budget aparece. e também por os períodos de amortização, porque amortização também. a durabilidade de um projeto de mineração é muito mais longa no tempo que de um 5, 10, 20 anos, não é? Isso. E aqui nós estamos a falar por obras de 2 anos, 3 anos, no máximo 5, não é? a estabilidade dos departamentos responsáveis, o departamento de geologia de Vale, em Belo Horizonte, é uma maravilha. Eu acho que qualquer engenheiro tem que conhecer. É Você tem que, um salto. você tem que entrar num centro de monitoramento geotécnico aqui no Brasil, cara. Vocês quando verem um negócio daquilo é outra realidade. Um dia, cara, tenho que dar um contato aí, vocês vão lá visitar. Então, você tem que ir, a sério. Eu gostaria. Tem que ver, porque realmente é outro mundo, cara. O monitoramento geotécnico lá e o acesso que eles têm às tecnologias é realmente fora normal. Mas é que é a questão do custo. Lá também se reclama da questão do custo, mas lá o dinheiro é outro. Aqui tem essa questão, mas muita gente... Cara, eu estava no Congresso. Quantas pessoas me falaram assim? O produto X, não é? O produto que eu represento é muito bom, só que é caro. Eu assim... 1.5 do caro não vem para mim. Vai para o Estado, margens e tudo mais. É, exatamente. Portanto, é o que a gente sempre fala assim, 2.4, eu sempre falo assim, uma barragem, ou um túnel, ou uma escavação, que seja aqui, ou nos Estados Unidos, aqui ela vai ser 2.4 vezes, só os instrumentos, estamos a falar de mais caro do que lá fora, por causa de frete, câmbio, impostos. O Brasil é dos poucos países que ela cobra imposto em cima do frete. Portanto, se o meu produto custa 10 mil, o frete é 1000. O imposto não é em cima dos 10 mil. É o imposto de 11 mil dólares. Portanto, cara, e aí a coisa vai, a cascata toda. Mas eu fechei o negócio em janeiro, mas em fevereiro o câmbio foi para 6 e qualquer coisa. Isso. Portanto, aí o vosso procurement vai lá comprar o negócio. Eu, Davi, o câmbio subiu muito. Vai ter que comprar meio instrumento. Isso. Cara, e é isso aí, porque se a indústria brasileira tivesse acesso mais facilitado a essas tecnologias, eu acho que, cara, estaríamos num outro patamar. E esse patamar que você visualiza pode ter outras vantagens. E é poder chegar a ter empresas locais, indústria local brasileira que gere esses instrumentos. Mas para poder ter essa indústria local, primeiro temos que ter o consumo desses produtos. Exato. E estão muito limitados. Então, na instrumentação, na mineração, por causa desse gap, já tem empresas fabricando tilt meters e outros instrumentos mais para a mineração, por causa dessa demanda e por causa desse gap, por causa da questão dos custos, assistência e tudo mais. Portanto, esse gap, ele existe na indústria. Portanto, já tem pessoal que tem vendo isso aí, que vem da indústria da automação, da mineração e também da instrumentação, e vê isso. Já fizemos episódios aqui com o pessoal da E pode ser. Eu falo com tanta confiança, porque igual que o risco vai ser o primeiro software brasileiro mapeador de riscos automatizado, por que não pode ser com o hardware e com os sensores? O conhecimento tem. Pode ser, isso é. Temos aqui algumas barreiras não técnicas, não é? Isso, não técnicas. Estão bloqueando o crescimento. Última questão, vocês vão estar no WTC? Sim. Também. Pronto, o André também vai. Já comprou passagem? Que não temos tempo para falar de todo. Não deu tempo para Também falar. foi outra recomendação que recibimos. Vocês têm que enviar um abstract de georrisco para o Congresso. Pues está maluco. ¿Qué vamos a hacer en Estocolmo? Em maio não vai estar frio. Tem que enviar. Y realmente fue enviado ese abstract por cumplir esa existencia. No teníamos, solo con total sinceridad, cero confianza. Pues ese abstract mudó en paper. E vamos estar em maio, vamos estar com você, vamos estar juntos ali. Vamos estar juntos lá. Então, para quem não sabe, a WTC 2025, a World Tunneling Congress, que acontece todos os anos, espalhado pelo mundo,
este ano, maio, acho que de 10 a 17. 10 a 12. 10 a 16. Aquela semana ali depois do Dia da Mãe. Já avisado que eu já estou planejando com a minha esposa a viagem. Vai ter em Estocolmo o World Tunneling Congress, não é? Cara, e é muito legal porque é tudo. A indústria de túneis está lá, do mundo, e realmente vai muita gente. Os caras fazem uma assembleia que parece as Nações Unidas, ou tipo antes do Congresso, é muito legal, representado tudo. Cara, eu vou estar lá porque eu também tinha submetido o paper que eu submeti no CBT, também submetemos, foi aceito, foi para posta. E aí depois eu também descobri que a empresa também vai ter stand também, e vai sobrar para mim, que eu vou ficar lá, também vou ficar no stand. Que portanto, bom. A gente vai se encontrar lá, cara. A gente vai se encontrar lá com certeza. Tá bom? Davi, Roberto, muito obrigado, cara. A gente poderia continuar aqui, não é? Mas Obrigado para você. Não, agradeço imenso aí a gente. Prazer estar para você por estar aqui e insisto como sempre no trabalho que você está fazendo com este podcast. Não é trabalho não, é divertimento. Muito importante. Uma janela que dá uma informação do que nós fazemos e é muito importante. Obrigado, cara, obrigado. Realmente está chegando a Espanha, Isso. Pessoal, obrigado mais uma vez. Chegamos aqui ao nosso final do episódio. Sabem como é que é? Nos sigam no YouTube e no LinkedIn. Contate monichotec@gmail.com. Agradecer ao apoio institucional do TC220 e da Geotecnia Brasil, nossos patrocinadores de sempre, Tecnia Engenharia, Delta Mais Saúde e Delta Mais Assessoria. Um último aviso, o sorteio do livro já foi feito, portanto, feliz sorteado, vai receber em casa, tá bom? Acho que o vídeo já deve estar aí no ar, o vídeo do sorteio, para ver que não tinha panelinha e foi legítimo. Tá bom? Grande abraço, até à próxima.